Esse vídeo é a segunda parte, o vídeo B, para acompanhar o item 4.3 do tema 2, aprofundamento, do nosso curso de sintaxe, adaptado para essa situação de distância e isolamento. Pessoal, só um pequeno aviso. Eu estava tão orgulhosa que eu comprei um microfone para gravar melhor para vocês, sem os barulhos aqui da avenida da minha casa, mas depois que eu vi o vídeo eu percebi que não adiantou muito não. Continuou passando moto, continuou passando caminhão, continuou a realidade aqui das minhas condições de vizinhança. Então não reparem, de repente eu estou no meio da fala e só depois que eu ouço é que eu percebo que passou uma moto horrorosa. Na hora que eu estou falando eu não percebo. E aí eu não sei editar depois, então vocês vão me desculpar, continua a barulheira aqui. Eu tô com a janela fechada, hein? É assim, tá? Então peço desculpas. Eu tava tão feliz com o meu microfone novo, mas é assim. Vamos ver o que a gente já fez, né? Já conversamos sobre o ponto 4.1, oração, definição de trabalho. Já conversamos sobre projeção sintática e relações gramaticais. E, finalmente, na seção 4.3, na verdade a gente já começou, mas só vimos essas primeiras definições nesses dois primeiros quadradinhos da página 35, que foram trabalhados no vídeo anterior a esse, e agora nós vamos tentar continuar pelo final do que está exposto aqui nessa própria página e na página seguinte, que é a página 36 e 37, tá? Sempre estou aqui remetendo ao PDF que está na seção apropriada lá do nosso mundo, tá bom? Então vamos tentar chegar até esse final nesse vídeo. Então, se a gente se lembrar do que a gente conversou no vídeo anterior, a gente discutiu bastante o que está nessas duas colocações aqui, primeiras da Inês Duarte. Primeira sobre o que eu chamei de regiões fundamentais do domínio sintático da predicação, que é a oração, ou seja, o sujeito e o predicado. Exploramos isso naquele vídeo, dizendo, lembrando, né, ressaltando, e hoje eu acho que talvez isso fique ainda mais claro, que quando a gente empresta esses termos como sujeito e predicado da gramática tradicional, a gente o faz ressignificando um pouquinho, reconceituando essa dualidade, mas não inteiramente, como a gente vai ver. E um dos pontos nos quais a gente pode ver essa ressignificação é quando, e eu reforcei isso bastante no último vídeo, a gente reforça, chama atenção para o fato que, para nós, em teoria sintática, o sujeito é uma relação, né? Não existe uma definição prévia do sujeito, mas sim, em cada construção, em cada diferente relação de predicação, a gente vai dar esse nome, conceituar como sujeito aquele termo ao qual é dada a maior proeminência sintática. Foi isso que a gente trabalhou. Mas para prosseguir aqui, vocês vão ver que em seguida, na página que a gente não explorou até o fim, a mesma autora fazia uma caracterização do que é um sujeito típico. Eu queria marcar essa diferença. Quando ela fala que sujeito é uma das relações gramaticais centrais e a relação gramatical do argumento do predicador, a que é dada a maior proeminência sintática, ela está definindo o sujeito. Quando ela diz, entretanto, ali no outro quadrinho, tem tipicamente a relação gramatical de sujeito final, o argumento externo dos verbos transitivos e intransitivos, o argumento interno e etc., que a gente vai explorar. Notem que aqui não é uma definição de sujeito, ela está listando como costumam ser tipicamente os sujeitos. É importante essa distinção entre o que é uma definição de um conceito, o que é sujeito. Sujeito é uma relação gramatical, é a relação gramatical do argumento com maior proeminência sintática, isso é uma definição. Agora, dizer o que é que a gente costuma ver
vamos dizer assim, ser construído, ser projetado como sujeito não é uma definição, é uma descrição. É importante que a gente guarde essa diferença. Então, a gente pode dizer que a gente vai começar aqui tentando entender essa descrição, essa tipificação do sujeito que a Inês Duarte está fazendo em seguida. Ela vai dizer assim: tem tipicamente a relação gramatical de sujeito final, o argumento externo dos verbos transitivos e intransitivos, o argumento interno direto dos predicadores verbais inacusativos e o argumento externo do predicador secundário em frases copulativas. Meu Deus, o que é isso? É isso que a gente vai começar a ver aqui nesse nosso vídeo. Na realidade, para a gente começar a entender aquela lista de sujeitos típicos, ou seja, de constituintes que tipicamente são projetados como sujeitos a partir da proposta da Inês Duarte, faria bem a gente retomar a nossa definição de oração lá atrás, na parte que, na verdade, a gente trabalhou ela menos, quando a Charlotte Gauss diz: a oração é a projeção sintática das propriedades da subcategorização de um verbo. Desculpa, me enrolei. Das propriedades da subcategorização de um verbo. Em outros termos, a projeção da estrutura argumental desse verbo. É só importante lembrar aqui, nessa definição, há esse pedacinho das propriedades da subcategorização de um verbo que a gente tratou brevemente no vídeo anterior, e que eu expliquei assim: o que a autora está falando aqui é das propriedades semânticas do predicador, ou seja, cada predicador envolve diferentes categorias, no caso, semânticas para seus argumentos. Ou, por exemplo, há predicadores que remetem a uma ação, então, portanto, vão envolver, vão acarretar, vão determinar necessariamente um agente, ou não, um paciente, ou não, enfim, a depender da semântica do verbo. Melhor dizendo, a depender da semântica do predicador, diferentes argumentos serão exigidos, vamos dizer assim, serão envolvidos na predicação. Isso é óbvio, mas é só para dizer. Como na base da projeção da oração estão as propriedades de subcategorização do verbo, fica evidente que a projeção da estrutura argumental e o tipo de construção, tipo de oração que eu vou projetar e as condições que vão envolver essa projeção dependem das propriedades semânticas do verbo, ou seja, dependem das propriedades da subcategorização do verbo. Então, isso é só para dizer, essa tipificação dos sujeitos variando conforme o tipo de predicador que estiver envolvido, na verdade, decorre dessa nossa visão bastante básica e formal da oração como projeção da estrutura argumental, certo? Então, a depender das propriedades semânticas de cada predicador, a projeção da oração vai ter diferenças sintáticas importantes. Então, isso aqui era só para ligar essa parte de agora com essa parte anterior que a gente já viu. Agora sim a gente pode voltar para a proposta de tipificação de sujeitos, né, que a gente viu anteriormente. Ou seja, os três grandes tipos, vamos dizer assim, de constituintes, de argumentos, né, constituintes argumentais, que tipicamente têm a relação gramatical de sujeito final. O primeiro grande tipo listado pela autora é o argumento externo dos verbos transitivos e intransitivos. Ora, a gente já viu isso anteriormente, quer dizer, na verdade, nem até o fim desse primeiro tipo mais básico a gente foi, porque a gente só viu no vídeo anterior o que acontece na projeção da oração com o argumento externo dos verbos transitivos, né? Como está ilustrado na frase A, ali no grupinho de exemplos, o menino quebrou o vaso. Uma construção tão simplesinha, que é do mesmo tipo do nosso famoso João ama Teresa. Claro, é do mesmo tipo
amplamente falando, ou seja, tanto quebrar como amar, são exemplos bons daquilo que está se chamando aqui de verbo transitivo. Nós não usamos ainda esse termo, vamos explorá-lo mais para frente, mas por hora basta a gente dizer, tentar aqui uma definição bem ampla daquele verbo que determina dois argumentos e, na verdade, aquele verbo que determina que o evento que ele expressa transita de um argumento para outro. Fica bom assim, para a gente definir o transitivo. Então, o caso do menino quebrou o vaso, João ama Maria, e eu botei outro objeto de amor, João ama Teresa, que, conforme eu já observei no finalzinho do nosso outro vídeo, é o tipo de construção mais simples para a gente discutir. E como vocês estão vendo, é apenas uma parte pequena aqui do que mesmo essa definição inicial, tipificação, né, inicial do sujeito está tratando. Além dos verbos transitivos, tem aqueles verbos chamados já na gramática tradicional de intransitivos, que são aqueles que determinam um argumento só. Né? Não tem, por exemplo, um agente e um paciente como quebrar, na qual o evento quebrar transita desse agente para esse paciente, mas sim, por exemplo, uma construção como o menino sorriu, tem como correlato uma estrutura argumental que não tem mais nenhum participante. Né? Então, nesse tipo de predicador, verbo intransitivo, ora, o sujeito terá a relação gramatical sujeito esse único argumento, que a gente também vai chamar de argumento externo. O menino sorriu. No exemplo C, as rosas morreram, a gente já tem uma coisa bem mais interessante, e que a gente vai ver bastante mais tarde. Existe um ponto muito forte em comum entre o menino sorriu e as rosas morreram, que é o fato do predicador determinar apenas um argumento. Mas, em teoria gramatical, a gente vai ver uma diferença importante entre um verbo, um predicador como sorriu e um predicador como morreram, que é a semântica que eles determinam para os seus únicos argumentos. Então, no caso do menino sorriu, a gente vai chamar esse verbo, em teoria gramatical, de um verbo intransitivo, ou seja, usando o mesmo termo da gramática tradicional, mas as rosas morreram. No caso de um predicador como morreu, a gente não vai chamar esse verbo de intransitivo, a gente vai chamá-lo de inacusativo. E a gente vai ver mais à frente por quê. Por fim, em A Moça Ficou Triste, eu tenho um exemplo de uma predicação que não é uma predicação verbal. E isso também a gente vai ver mais para frente. O que a gente vai dizer aqui, em teoria gramatical, é que o predicador é triste. E ficar é aquilo que a gente vai chamar de verbo de ligação, se vocês quiserem. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso mais tarde. É isso que a autora está querendo dizer aqui com argumento externo do predicador secundário em frases copulativas. Então, a moça ficou triste é um exemplo de frase copulativa. Um outro exemplo seria a moça é triste, a moça está triste. Ou seja, com esses verbos que a gente vai dizer que não são predicadores. E a gente vai dizer que o argumento, no caso a moça, é argumento de triste, não de ficar. Conforme está dito já mesmo nas nossas anotações de aula, esse é um ponto que eu vou passar aqui, parece que rapidamente, não por ele não ser importante, muito pelo contrário, é porque ele é fundamental. E eu vou dedicar o próximo ponto desse nosso segundo tema de aprofundamento inteiramente a essa questão, que é a questão das diferentes categorias de predicadores. Categorias semânticas, né, que tem um correlato sintático extremamente importante. Então, esse é o nosso próximo ponto, que se chama justamente estrutura argumental e papéis temáticos. A gente vai ver isso intensamente. Aqui é só bom vocês verem que eu tenho aqui só exemplificadas os sujeitos típicos que a Inês Duarte sugere. E o resto a gente vai ver depois. Esse parênteses aqui é só para ilustrar um diagrama que a gente vai ver lá para frente, no próximo ponto, com uma exploração que eu vou dizer que talvez seja até bem detalhada talvez até demais, sobre as diferentes classes semânticas dos predicadores, tá?
a gente vai conseguir talvez entender isso tudo aqui de forma mais interessante, tá? Agora, eu estou trazendo esse parênteses aqui só para vocês verem que eu não estou pulando definitivamente esse ponto, não. Eu estou deixando ele suspenso, porque depois a gente vai conseguir vê-lo com bastante profundidade, tá? Eu volto aqui a fazer o mesmo parênteses que eu fiz no vídeo anterior a esse. Essa vontade que a gente tem de fugir das nossas construções básicas com verbos transitivos, vamos dizer, simples, de certo ponto de vista simples, como amar, como quebrar, e partir para as construções que envolvem predicadores interessantes como esquentar, emagrecer, apenas para ficar nesses exemplos que eu tinha escolhido antes, é o que vai acontecer quando a gente entrar nesse ponto seguinte nosso, no quinto ponto do nosso curso, dos predicadores e classes de predicadores, da estrutura argumental e dos papéis temáticos. Aí a gente vai conseguir entender que, conforme a classe do predicador, ele vai determinar a projeção de orações com propriedades sintáticas e semânticas um pouco mais interessantes do que aquelas acarretadas por predicadores transitivos simples como amar ou quebrar. Tá bem? Então a gente vai, nesse próximo ponto em que a gente fala mais sobre papéis temáticos, estrutura argumental, conseguir entrar em predicadores como esquentar ou como emagrecer, que, se vocês pensarem bem, parecem ter parecem determinar de forma mais complexa, talvez porque mais flexível, a relação entre a estrutura argumental e a projeção da oração. Tá? Então, isso aqui só para fazer um novo parênteses e dizer que a gente começa a conseguir explorar esses novos predicadores. Entretanto, eu quero chamar a atenção que mesmo se a gente ficar nos predicadores transitivos mais simples, como amar e quebrar, a gente tem aqui questões já ilustradas no parênteses que a gente fez no outro vídeo. E essa sim a gente pode começar a explorar já nesse momento. Quer dizer, em outras palavras, mesmo predicadores transitivos aparentemente simples como amar e quebrar, podem envolver construções muito menos banais do que João ou Teresa, o menino quebrou o prato. Por exemplo, com amar, eu poderia construir, conforme eu já chamei a atenção, João também é amado por Teresa. E com quebrar, eu poderia construir o prato foi quebrado pelo menino. Até eu poderia construir o prato quebrou. A gente falou sobre isso num vídeo anterior. Então, mesmo que eu ainda não vá para esses predicadores que eu vou dizer são bem mais interessantes, como esquentar ou emagrecer e outros, mesmo se eu ficar nos transitivos como amar e quebrar, me falta muito chão para explorar aqui com vocês, né? E justamente a segunda parte do material, dessa partezinha, dessa sessão 4, vai nos levar justamente a uma aproximação a essas construções que não são básicas, que não são diretas, mesmo que envolvam predicadores transitivos. Tá? Nesse sentido, prosseguindo aqui no nosso material da aula, vejam que o que vem em seguida é uma nova proposta, uma nova aproximação de tipificar o constituinte com a relação gramatical de sujeito, que muito prudentemente começa assim: nas frases básicas, o constituinte com a relação gramatical de sujeito é o argumento mais elevado na hierarquia temática, é a expressão com a função de tópico e é a expressão que desencadeia a concordância verbal. Bom, eu em seguida vou falar sobre essas três propriedades. O que significa ser o argumento mais elevado na hierarquia temática, o que significa ter a função de tópico, o que significa desencadear a concordância verbal. Aqui eu só quero chamar a atenção. Veja como a definição é prudente e fala em frases básicas. Frases básicas como a nossa famosa menino quebrou o prato.
É interessante que eu fico oscilando entre o menino quebrar o prato e o vaso nos exemplos, né? Depois, na hora de gravar, que eu percebo, mas tanto faz. O importante é a gente entender que, em teoria sintática, a gente está chamando de frases básicas essas construções que são. Elas têm as seguintes características para serem chamadas de básicas. Elas envolvem predicadores verbais transitivos, preferencialmente, mas nem sempre, predicadores verbais transitivos que expressam ações e, portanto, determinam dois argumentos, sendo um agente e um paciente. Elas têm uma ordem que a gente vai chamar de direta. E elas são construídas como proposições simples, como juízos categóricos. Tudo isso a gente tem que explorar. É o caso do menino quebrou o prato e é também o caso de João ama Teresa. Mas nem tudo são frases básicas. É isso que a gente precisa começar a ver. É isso que está aqui tentando ser ilustrado pelo grupinho de exemplos em 4. Então é um pouco o que eu disse quando estava mostrando o slide com todas as nossas possibilidades. Mesmo se a gente ficar nos predicadores transitivos mais simples, se a gente for olhar para as diversas possibilidades de construção que eles podem envolver, a gente já vai ver que a gente tem que acrescentar alguma coisa às nossas definições anteriores de sujeito. Vamos ver isso mais de perto. Vamos então brincar com esse grupinho de exemplos. Todos remetem, todos com construções que envolvem o mesmo predicador quebrar, que é um predicador relativamente simples, no sentido de que ele é um predicador verbal, transitivo, que envolve tipicamente um agente, um paciente, mas apenas tipicamente. E aqui essa brincadeira com essas diferentes construções que ele possibilita, só para nos mostrar que aquela nossa definição do sujeito, do sujeito como relação gramatical a que se dá mais proeminência e da oração como projeção da estrutura argumental de um predicador precisa de um pouco mais de trabalho. Quem faz muito esse tipo de brincadeira, vamos dizer assim, em torno das diferentes possibilidades de construção de um predicador, na nossa bibliografia, é o Carlos Franck, no texto mais afinal, que é mesmo gramática, que a gente leu para o primeiro módulo. Então, talvez vocês lembrem um pouquinho aqui do tipo de proposta que ele faz ali, de atividade para reflexão sobre o funcionamento da língua, né, com essa minha brincadeira aqui em torno do quebrar. Então aqui vocês têm diversas construções, as quais eu não vou dar nome agora, mas vocês já devem estar pensando, se tem alguma experiência escolar, que, por exemplo, o prato foi quebrado pelo menino, o que eu tenho? Uma chamada construção passiva, né? Veja que é uma coisa tão simples, uma construção passiva com o verbo transitivo, mas ela aparentemente já poderia colocar um problema para uma definição de oração que implicasse vamos dizer assim, numa correlação muito direta entre a estrutura argumental e a projeção da oração. Porque, veja bem, a diferença entre o prato foi quebrado pelo menino e o menino quebrou o prato não está na estrutura argumental. Em que sentido eu estou dizendo isso? Eu continuo interpretando que o menino é agente dessa ação quebrar e que o prato é paciente dessa ação quebrar. Só que a oração é completamente diferente. E se vocês forem olhar bem, aqui não dá para ver tão bem, quer dizer, dá para ver pela ordem, o constituinte ao qual é dada a posição de proeminência sintática aqui, a situação de proeminência sintática, não é mais o menino, é o prato. Se a gente mudar um pouquinho essa oração, em vez de fazer o prato, fazer os pratos, a gente vai ver isso mais claramente. Por quê? O menino quebrou os pratos, construído como passiva, fica os pratos foram quebrados pelo menino. Onde eu tenho duas marcas formais, uma posição, que a gente já explorou bastante, a posição pré-verbal, e outra, esse compartilhamento de traços formais entre o sujeito e o verbo, que a gente chama tradicionalmente de concordância. Então, a gente vai explorar isso mais à frente, mas não há dúvida que nessa construção os pratos foram quebrados pelo menino. Assim como o prato foi quebrado pelo menino, o constituinte com a relação de sujeito não é o menino, é o prato. Né? Então, se a projeção da oração fosse apenas um correlato imediato
da estrutura argumental, eu não teria como explicar uma construção passiva. As outras construções aqui tentam explorar a mesma questão. Eu tenho a mesma estrutura argumental, ou seja, a mesma interpretação do evento. Né? Quem fez o quê? Com diferentes construções. O prato foi quebrado, o prato quebrou. Aqui a gente pode discutir depois se é exatamente a mesma construção de evento. Quem quebrou o prato foi a moça. Foi a moça que quebrou o prato. O prato foi a moça que quebrou. O prato a moça quebrou. O menino, a moça quebrou o prato e ele levou a culpa. Aqui eu já tenho um pouquinho de diferença nessas três últimas, que eu vou comentar em seguida. Esse grupo de exemplos está aqui apenas para a gente não se esquecer que nem tudo são frases básicas. E uma teoria sintática precisa dar conta não só das construções que parecem ser, vamos dizer, transparentes quanto à projeção da estrutura argumental, mas dessas outras construções também. Esses dois últimos exemplos desse grupinho, que são o prato, a moça quebrou, e o menino, a moça quebrou o prato e ele levou a culpa, esse último tem uma coordenação aí só para contextualizar um pouquinho melhor o que eu quis expressar com essa construção, são muito interessantes porque, veja, eles se desviam da ordem direta, mas não são construções passivas, continuam sendo ativas, né? Vamos olhar o prato, a moça quebrou, onde isso é bastante claro. Então, é uma construção ativa, com um verbo transitivo de ação. E o que está acontecendo? O que esse prato está fazendo aí? Né? Por que o prato não está ali quietinho depois do verbo, como era na nossa ordem direta, que ficava tão fácil? A moça quebrou o prato. No caso era o menino que quebrou o prato, mas não importa. Se o prato é o paciente, se ele é então um argumento interno, como a gente viu anteriormente, por que ele foi... O que ele está fazendo aí antes da moça? Porque, como eu disse, nem tudo são frases básicas. A gente consegue entender essa construção aqui apenas se a gente consegue entender, não, a gente consegue entender, mas a gente aceita como boa, acha uma construção possível em português num contexto que a gente já imagina, né? Eu já imagino. Eu imagino que essa construção quer dizer algo do tipo, vou te falar uma coisa sobre o prato, vou te contar o que aconteceu com o prato. A moça quebrou. Né? Eu acho que essa propriedade fica ainda mais clara no segundo exemplo. O menino, ou aquele menino, a moça quebrou o prato e ele levou a culpa. Essa é mais interessante ainda, porque pareceria que é ainda mais independente essa primeira parte do restante da oração, né? Parece mesmo que eu posso refrasear isso aqui como aquele menino, vou te falar uma coisa sobre aquele menino. A moça quebrou o prato e ele levou a culpa. Então, essa variedade aqui de construção que eu estou querendo exemplificar com esses dois exemplos, é o que vocês vão ver chamado na bibliografia que vocês têm à disposição para esse ponto de construções que expressam diferentes relações discursivas entre os termos da sentença. Mas volto à minha pergunta. Afinal, o que o prato está fazendo ali? Ou seja, em outras palavras, essa posição de destaque, vamos chamar assim, ou essa proeminência formal, que é conferida ao prato, no caso de o prato a moça quebrou, e que é conferida ao menino, no caso de um menino, a moça quebrou o prato e levou a culpa, como que ela se explica? Resumindo o que a gente falou anteriormente, ela é uma proeminência, vamos chamar assim, no discurso, né? No contexto, quanto à condição discursiva, à importância discursiva desses termos, que pode explicar esse destaque. É um pouco como eu disse antes, eu vou te falar uma coisa sobre o prato, a moça quebrou. Vou te falar uma coisa sobre esse menino, a moça quebrou o prato e levou a culpa. Essa é uma forma da gente refrasear isso aqui, chamando atenção, então, agora, para a gente poder prosseguir melhor depois, que essa proeminência discursiva de você colocar em evidência o termo de uma sentença
que representa, vamos ser bem básicos aqui, o termo que representa o assunto sobre o qual eu vou falar, que coloca qual é o tema, se quiserem, da proposição que eu estou fazendo, é chamada, em teoria gramatical, muito propriamente, de tópico. Então, quando a gente se deparar com esse termo na literatura, ele tem um sentido muito específico em teoria sintática, um sentido que a gente vai explorar mais à frente, mas agora só para apresentá-lo. É isso que a nossa bibliografia está chamando de tópico. Então, em O Prato, a Moça Quebrou, o prato tem uma função de tópico. E o restante da proposição, a moça quebrou, é o comentário, em contraste ao tópico. Em O Menino, a Moça Quebrou o Prato, ele levou a culpa, o menino é o tópico. Né? E, assim como outras funções ou conduções discursivas, semânticas e cognitivas na linguagem, a gente vai dizer que a função de tópico também tem um correlato, pode ter um correlato estrutural, um correlato na sintaxe. Né? Na verdade, é uma das condições que vai explicar a proeminência de alguns constituintes em relação aos outros. No caso da proeminência dada ao tópico, a gente pode dizer com muito mais segurança que o correlato formal da importância do tópico, né, da proeminência do tópico, costuma ser a ordem, né? E a gente vai voltar a isso mais à frente. Aqui era só para deixar claro, quando a nossa bibliografia fala em tópico, é desse tipo de coisa que ela está falando. Essa página 37 do nosso material de aula, ela está aqui justamente para comentar um pouco isso. Essa diferença entre as chamadas frases básicas e as proposições que envolvem, que se constroem, né, de acordo com ordenações que a gente chamaria trivialmente de ordenações enfáticas, né, que dão ênfase a alguns termos mais que a outros, e que nos revelam aqui para a nossa finalidade que, para além das ordens básicas, existem, como a gente já viu, construções, por exemplo, passivas, mas também construções ativas que envolvem uma diferente ordem, diferentes estruturas, apenas por conta da ênfase discursiva. Apenas não, né? Isso é muita coisa. É o caso de exemplos, como vocês vão ver aqui, dados também pela Inês Duarte. Alguns exemplos são muito bonitinhos porque são, para nós, tem itens lexicais aqui em português europeu que não são tão naturais para nós, mas são muito naturais no português europeu, como é o caso de todos os miúdos foram à festa, né? Que é todas as crianças foram à festa, que é um dos exemplos dela. O outro exemplo dela é os linguistas escrevem textos incompreensíveis, bom exemplo, né? Que está ali no topo dos exemplos. E o meu exemplo, que vocês veem que é análogo, o menino quebrou o prato. Como ela vai dizer, a Inês Duarte? Essas frases são predicações que envolvem dois atos separados, né? Formando então um juízo. Ou seja, o ato de reconhecimento daquilo que vai ser o sujeito e o ato de afirmar ou negar o que é expresso pelo predicado acerca do sujeito, né? Então, portanto, são predicações e juízos com uma estrutura, vamos dizer assim, sintática que é inteiramente correlata à estrutura da proposição. Os linguistas, vou te falar sobre os linguistas, eles escrevem textos incompreensíveis. Todos os miúdos, vou te falar sobre eles, foram à festa. O menino, vou te falar do menino, quebrou o prato. E assim, a estrutura sujeito-predicado fica inteiramente correlata a uma estrutura propositiva, né? Eu vou fazer uma proposição, um ato de afirmar ou negar sobre. Agora, se vocês olharem o segundo grupo de exemplos, vocês já vão ver que a coisa fica mais interessante. Começando com dois exemplos também da Inês Duarte. Fruta, eu adoro melão. Pedro, os miúdos vieram com ele da escola. Eu acho que a primeira frase é bem natural para nós, em português brasileiro. A segunda, talvez a gente deveria fazer assim. O Pedro
as crianças vieram com ele da escola, ficaria mais natural. Que são estruturas, como vocês podem ver, análogas ao meu exemplo anterior, o menino, a moça quebrou o prato e ele levou a culpa. Ou seja, no caso, o que você tem aí? Você tem o mesmo mecanismo em termos da proposição. Você tem aquilo, nas palavras de Inês Duarte, né? O ato de afirmar ou negar o que é expresso pelo predicado acerca do sujeito fica um pouco distribuído, porque em fruta, eu adoro melão. Sobre o que eu estou predicando? Sobre eu ou sobre fruta? Em Pedro, os meninos vieram com ele da escola. Sobre o que eu estou predicando? É sobre os miúdos ou é sobre Pedro? O menino, a moça quebrou o prato e levou a culpa. Sobre o que eu estou predicando? Sobre a moça ou sobre o menino? Então, aqui é um exemplo disso que a gente está pincelando aqui, ao qual a gente vai voltar. Numa ordem direta, numa frase básica, a predicação no sentido da proposição, ou seja, do juízo que eu estou expressando com uma sentença, se confunde, forma como que um amálgama com a predicação no domínio puramente formal. O menino quebrou o prato. Em diferentes construções você vai ver que parece que há um divórcio, né? Há uma distribuição entre aquilo que na predicação forma o juízo e aquilo que na predicação é construído formalmente como sujeito e predicado sintático. O menino, a moça quebrou o prato. É um pouco isso que isso aqui está tentando ilustrar, mas é um ponto ao qual a gente volta. Vamos voltar ao texto que está aqui em azul, da Inês Duarte, para a gente poder prosseguir com o ponto que é de fato o mais importante aqui, que virá no slide seguinte. Mas vamos ler o que ela diz aqui. Ela diz: frases como os linguistas escrevem textos incompreensíveis e todos os miúdos foram à festa são predicações, ou seja, juízos que envolvem dois atos separados. O ato de reconhecimento daquilo que vai ser o sujeito e o ato de afirmar ou negar o que é expresso pelo predicado acerca do sujeito. Como se pode observar nos exemplos dados, a estrutura sujeito-predicado é homóloga da estrutura tópico-comentário. Mas ocorrem em português frases que exprimem juízos categóricos e em que não existe coincidência entre as duas estruturas, como mostram os exemplos em 4. Fruta, eu adoro melão. O Pedro, os miúdos vieram com ele da escola, e etc. Eu acrescentaria: o menino, a moça quebrou o prato. Então, há construções nas quais a estrutura sujeito-predicado no sentido sintático é homóloga à estrutura da proposição tópico-comentário, e há estruturas em que a relação não é homóloga. É isso que ela está querendo dizer aqui. Vamos dizer a mesma coisa com outra terminologia, voltando ao que a gente estava falando antes. Nas sentenças, fruta, eu adoro melão. Pedro, os miúdos vieram com ele da escola. E o menino, a moça quebrou o prato e levou a culpa. Fruta, Pedro e o menino são tópicos. Retomando um pouquinho da forma colocada pela Inês Duarte na citação do slide anterior, essas sentenças são proposições, são juízos, e eu tenho duas partes, né? Uma em que eu estabeleço aquilo sobre o qual eu vou fazer o juízo, e o juízo em si, aquilo que eu digo sobre o que está estabelecido como assunto, como tópico. Né? É uma forma da gente ver. A gente vai voltar a essa questão, mas era só para retomar essa terminologia tópico. Alguém poderia me perguntar: e os linguistas escrevem textos compreensíveis? Todos os miúdos foram à festa e o menino quebrou o prato. Como é que isso fica? Essa é uma questão bem importante da gente discutir depois. Agora a gente pode voltar àquela propostazinha anterior de que, nas frases básicas, o constituinte com a relação gramatical do sujeito é o argumento mais elevado na hierarquia temática, é a expressão com a função de tópico e a expressão que desencadeia a concordância verbal. A gente poderia agora, então, retomar as assim chamadas frases básicas, ou seja, aquelas construções com verbos transitivos e
em ordem direta, numa oração com ordem direta, e conceituá-las de uma forma um pouquinho diferente. A gente pode dizer assim, isso que a gente chama de frase básica e ordem direta, na verdade são construções que dão uma ilusão, né, uma aparência de que a relação entre a estrutura argumental e a construção sintática tem uma correspondência exata, ou seja, que é uma transparência perfeita, uma correspondência perfeita entre a estrutura argumental e a construção da oração, porque nesse tipo de construção, um dos argumentos é projetado sintaticamente como aquele constituinte no qual se depositam, vamos dizer assim, todas as propriedades proeminentes da predicação. Então, tanto ele é o argumento do verbo mais proeminente do ponto de vista semântico, como ele é o constituinte sintático ao qual se deu maior proeminência no ponto de vista mais formal, como ele é, como a gente vai ver em seguida, aquele constituinte que toma a forma que ele toma, mais neutra num contexto discursivo mais neutro, que até aqui a gente não falou de contexto discursivo, vamos falar em seguida. É por isso que nesse meu diagrama eu estou apontando aí que em uma frase básica, como o menino quebrou o prato, esse constituinte o menino é, ao mesmo tempo, o tópico, o desencadeador de concordância e o argumento mais elevado na hierarquia temática. Então, para ilustrar que, na verdade, a gente pode dizer que na ordem básica, na ordem direta, nas frases básicas, o que eu tenho, na verdade, é uma concentração de todas essas propriedades de proeminência linguística num mesmo constituinte. Então, quando eu falo em proeminência, lembrando como é importante a proeminência para nós, porque a gente está falando em projeção, em hierarquia entre os constituintes, mas quando eu falo em proeminência numa construção, eu posso estar querendo falar de diferentes coisas. Eu posso estar querendo falar de uma proeminência ligada à semântica do evento, ou seja, eu estou falando quem fez o quê, e eu estou querendo dar um destaque formal a um dos argumentos, ou seja, a um dos participantes envolvidos no evento, para que eu possa interpretar quem fez o quê. Mas eu posso também estar falando pode estar querendo referir com a palavra proeminência aquele constituinte linguístico que é o assunto sobre o qual eu estou fazendo uma declaração. Essas duas diferentes, vamos dizer assim, acepções e propriedades de proeminência, a gente vai chamar de uma proeminência semântica, uma proeminência discursiva, no sentido de semântica argumental, ou seja, uma proeminência que um participante tem com relação ao evento que está expressado na construção, uma proeminência que a gente, em geral, dá o nome de ênfase, né? Contextual, discursiva. Enquanto até aqui eu parecia que estava falando apenas numa proeminência formal, ou seja, mais propriamente sintática. Eu tinha me limitado bastante à proeminência estruturada como ordem, né? Portanto, então, que eu chamei daquela região de proeminência, mas a gente em seguida vai ter que também falar em outras proeminências formais, como, por exemplo, a concordância que os termos podem exibir com o verbo numa língua como o português. A gente pode sugerir que essas três vamos dizer, áreas que vocês podem chamar de linguísticas cognitivas, de proeminência dos elementos numa oração, todas vão ser codificadas formalmente na oração, mas o que é importante a gente perceber aqui é, justamente,
numa construção muito básica, a gente não consegue ver que são proeminências diferentes porque elas estão todas concentradas no mesmo constituinte. Quando a gente sai das construções básicas, que é o que a gente quer fazer aqui, em seguida, né, ao longo das nossas conversas, a gente vai ver uma coisa interessante. É como se essas propriedades semânticas, sintáticas, discursivas, pudessem se distribuir por diferentes constituintes e, portanto, diferentes participantes da predicação e, portanto, diferentes regiões da oração e da proposição. Isso é o que a gente vai perceber, que vai separar, vai contrastar as frases básicas, as construções mais simples, de outras que mobilizam essas proeminências de uma forma mais interessante, mais complexa. Então, vejam que aqui a gente chega num ponto interessante, que está complexo, mas ao qual a gente vai voltar bastante. Mas eu queria só retomar, lembram lá atrás, quando a gente falou, bom, o domínio sintático de oração tem dois termos principais, básicos, o sujeito e o predicado. Parece tão simples, mas não é tão simples. Porque aquilo que eu chamei de duas regiões da oração só funciona de modo bonitinho, quadradinho, com tudo, cada um em seu lugar e fazendo apenas uma função, nas frases básicas. Se eu for agora pegar essa divisão tão simples entre sujeito e predicado e tentar interpretar, através dela, essas construções um pouco menos básicas que a gente explorou aqui nesse slide, vocês vão ver que a coisa fica menos simples. E como é que eu divido a sentença em duas regiões, como eu tinha proposto, se eu saio das frases básicas, né? Então é um pouco esse alerta que eu tentei fazer aqui, trazendo a questão tanto dos predicadores, cuja estrutura argumental é um pouco diferente da transitividade básica, como nas construções em que a relação entre os termos da proposição difere um pouco da proposição básica de tópico-comentário, homóloga, como diz a Inês Duarte, a dupla sujeito-predicado. Então, para a gente se encaminhar aqui para uma síntese dessa nossa sessão sobre as relações gramaticais e as noções de sujeito e predicado, é importante a gente retomar aqui dois pontos. Um é um aspecto, vamos dizer, metodológico, se quiserem, que eu estou tentando reforçar sempre. A gente vai herdar a nomenclatura sujeito e predicado da gramática clássica, da gramática tradicional, mas a gente vai reconceituar essas noções. E nessa nova maneira de conceituar sujeito e predicado, a gente vai precisar estar muito atento, em primeiro lugar, a abordagem da sintaxe, em particular da sintaxe, como um plano estritamente relacional da gramática, né? Como eu já reforcei muito. Portanto, sem definições prévias do sujeito, por exemplo, e sim entendendo o sujeito como uma relação que vai operar de forma diferente conforme as diferentes construções, né? A questão é, até esse ponto aqui da nossa conversa, a gente esteve muito focado no domínio sintático, né? Onde essas relações de predicação se realizam, se estruturam. Claro, porque a gente estava tratando de definir oração justamente como o domínio sintático da predicação. Né? E a oração, portanto, como a projeção da estrutura argumental do verbo, que foi o comecinho da nossa exploração desse ponto 4. Aqui nesse fim da exploração do ponto 4, eu tentei chamar atenção para os outros planos da predicação que também estão mobilizados nas construções e que não se limitam ao domínio sintático. Né? Ou seja, nós nunca podemos esquecer que
Na língua em funcionamento estão mobilizados conjuntamente os domínios lexical, discursivo, além do sintático. Né? Ou seja, o que eu quero dizer domínio lexical? Domínio da semântica das palavras, ou seja, da semântica do evento expresso pela palavra predicadora, e a predicação mais, vamos dizer assim, mais bem descrita como do domínio da proposição, ou seja, eu estou fazendo um juízo. Né? Voltando àquele ao que a gente já disse anteriormente. Quando a gente diz, como dissemos no início desse vídeo, mas principalmente no vídeo anterior, que o sujeito é a relação gramatical central, é a relação do constituinte em que, ao que a gente confere maior proeminência sintática, nós estamos falando muito fortemente do domínio sintático da predicação. Né? Há, inclusive, e nós vamos discutir isso mais para frente, linhas na teoria gramatical que vão dizer que há 3 tipos de sujeito. Na verdade, na sintaxe formal a gente não vai dizer isso. A gente até pode dizer que existem diferentes funcionamentos na língua em ação, três diferentes funcionamentos nisso que comumente se chama de sujeito. Mas para nós, em teoria formal, é muito central a noção do sujeito que eu já passei aqui para vocês, como a relação gramatical da maior proeminência sintática. Mas mais para frente a gente vai poder ver, por exemplo, que numa teoria funcional, uma teoria sintática funcional, a proeminência semântica em torno da organização do evento se realiza estruturalmente naquilo que se chama de sujeito lexical. E a proeminência discursiva, né, se realiza estruturalmente naquilo que eles chamam de sujeito da proposição. E para eles também a proeminência sintática se realiza num dos constituintes, que eles vão chamar de sujeito gramatical. São diferentes funções na teoria funcional. Né? Aqui nós vamos estar muito fortemente centrados naquilo que, então, outras teorias podem chamar de sujeito gramatical, mas que para nós é simplesmente o sujeito. E a gente volta a isso depois. Né? Ou seja, ao que a gente volta depois? Há outras propostas de compreender esses diferentes funcionamentos envolvidos no sujeito. Eu acho que para nós aqui basta terminar com aquilo que eu sugeri um pouquinho mais atrás. Sim, há esses diferentes funcionamentos, nas frases básicas, nas ordens diretas, é como se todos esses funcionamentos se acumulassem em um dos constituintes, né, como se um dos constituintes realizassem todas essas proeminências, e conforme a gente se desvia tanto desses predicadores transitivos, ativo, passivo, simples, e também conforme a gente se desvia de proposições, tópico, comentário mais simples, esses diferentes funcionamentos e diferentes proeminências se distribuem, como se se espalham pela proposição e se realizam cada uma em constituintes diferentes, mas um deles será sempre o sujeito de uma perspectiva sintática. E é isso que a gente vai voltar mais tarde, tá? Aqui só para tentar fazer um pequeno sumário desse ponto, ou seja, que é importante a gente entender esses diferentes funcionamentos envolvidos na noção de sujeito, mas que o nosso foco aqui é na compreensão do sujeito como relação gramatical da maior proeminência sintática. Bom, e que tal eu tentar fazer uma síntese realmente sintética, não é verdade? Vamos ver. O que eu queria ter esclarecido com esse acompanhamento aqui do nosso ponto 4.3 eram as seguintes citações, vamos dizer, as seguintes colocações da nossa bibliografia. A primeira, no texto da Inês Duarte, todas são do texto da Inês Duarte nesse caso, é que um domínio sintático de predicação, isto é, uma oração, contém 2 termos fundamentais. O predicado, constituinte ou sequência de constituintes formado pelo predicador e pelos seus argumentos internos, e o sujeito,
o constituinte que satura o predicado ou, por outras palavras, o argumento externo do predicador. Não fomos a fundo em tudo que a Inês Duarte está dizendo aqui. Por exemplo, eu acho que eu não esclareci bem essa questão de saturar o predicado. É verdade. Isso eu vou deixar mais para frente, para quando a gente cobrir no próximo ponto a questão de papéis temáticos. Vocês vão ver por que isso é importante. Mas eu tentei, de uma forma aqui mais ampla, especificar melhor o que ela está querendo dizer nessa pequena parte. Saindo disso, isso ainda no vídeo anterior, né, na primeira parte da exploração desse ponto, a gente viu também a fundo essa outra proposição aqui da Inês Duarte, quando ela diz: sujeito é uma das relações gramaticais centrais. Trata-se da relação gramatical do argumento do predicador a que é dada a maior proeminência sintática. Acho que a gente explorou isso aqui bastante, exaustivamente, apesar que a gente vai voltar a isso também mais tarde. Esses dois quadradinhos, né, essas duas citações, a gente explorou no primeiro vídeo. Nesse vídeo agora, né, nesse vídeo 4.3b, eu comecei tentando esclarecer essa terceira citação da mesma autora, quando ela diz: tem tipicamente a relação gramatical de sujeito final, o argumento externo dos verbos transitivos e intransitivos, o argumento interno direto dos predicadores verbais inacusativos e o argumento externo do predicador secundário em frases copulativas. Aqui parecem várias coisas um pouquinho misteriosas que eu tentei esclarecer, mas que eu chamei atenção, às quais a gente vai voltar depois. A gente precisa voltar depois, porque a gente precisa entender com maior profundidade a questão da semântica dos predicadores verbais, em particular, para a gente poder explorar melhor a questão da estrutura argumental e sua realização sintática, né? Mas aqui eu só procurei fazer com que essa tipificação do tipo de argumento que costuma aparecer com a relação gramatical de sujeito, o que isso aqui significa, né? E por fim, ainda nos mantendo no mesmo texto, a gente explorou essa última proposta, que nas frases básicas o constituinte com a relação gramatical do sujeito é o argumento mais elevado na hierarquia temática, é a expressão com função de tópico e é a expressão que desencadeia a concordância verbal. Aqui também ficaram coisas para serem exploradas ainda. O que eu acho que ressaltei muito aqui nesse vídeo, talvez até demais, é o que nos autoriza a falar em frases básicas, né? E depois a gente volta a isso. Tá bem? Então, se esses 4 quadradinhos ficaram um pouquinho menos misteriosos, esse vídeo aqui cumpriu sua função, tá? Vou lembrar mais uma vez, nossa metodologia não é vertical, nossa metodologia é espiral. A gente vai se aprofundando, mas a gente vai voltando sempre às mesmas questões. Então, a gente vai voltar às questões que não ficaram claras inteiramente aqui. Mas eu só queria aqui colocar todas as citações no mesmo campo visual para a gente ver que é isso que a gente tratou, é disso que a gente tratou nesse ponto 4.3, tá bom? Bom, pessoal, esse é o fim desse vídeo sobre a seção 3 do nosso ponto 4. Agora, o ponto 4 continua ou não? Essa é uma dúvida que eu tenho. Eu preciso me encontrar com vocês de novo para saber se a gente precisa ou não explorar a última sessão, que era, fundamentalmente, uma tentativa vamos dizer assim, fazer uma equivalência da nomenclatura da gramática tradicional com a nossa nomenclatura trazida pela nossa bibliografia e pelas teorias sintáticas. Mas eu só vou fazer essa exploração mais a fundo de acordo com o que vocês me disserem quando a gente se encontrar de novo, das dúvidas que eventualmente apareçam. Senão, aquele material pode ficar ali simplesmente como consulta, sem que a gente precise gravar um vídeo, tá bom? Então, eu termino na dúvida, se eu continuo ou não, ou se a gente dá o ponto 4 por encerrado, tá bom? A gente combina isso juntos da próxima vez que a gente conseguir conversar. Até lá!